Comprar um veículo usado ou novo sem ficar atento à documentação pode trazer sérios problemas para o consumidor. Em Belo Horizonte, uma mulher recebeu várias multas depois de ter vendido o carro e teve que recorrer à justiça. Na hora de comprar um carro, existem 3 opções de pagamento: à vista e os financiamentos, por leasing ou CDC. O CDC é um empréstimo em que o bem é colocado como garantia da dívida. Já o leasing, o carro não fica em nome do comprador, permanece como propriedade do banco ou agência financeira até a quitação total do débito. De acordo com este documentalista, o comprador sai da loja com o carro emplacado e a documentação em dia. Esta é uma exigência da própria financeira, que acredita que se esse procedimento for feito fora da concessionária, pode comprometer a garantia do financiamento. Hoje, no caso do financiamento de alienação fiduciária, o cliente comprou um veículo e levou o carro emplacado. Quitou o financiamento, o banco deu baixa no gravame. Ele não tem que fazer mais nada além disso depois que ele quita o veículo. Mas no caso de leasing, onde o cliente tem a posse do veículo, ele fica como arrendatário, mas o domínio é do banco, o procedimento é totalmente diferente. Luciana confiou no serviço prestado dentro da concessionária, pagou à vista pelo carro, mas a documentação demorou 2 meses para ser entregue. O jeito foi recorrer ao PROCON para ter o documento do carro. Ela alega que o problema surgiu pela falta de informação na hora da compra. Depois que eu fui no PROCON, eu acho que depois de uns 15 dias me ligaram para fazer vistoria. Só que tinha 2 meses já que eu tinha comprado o carro e paguei à vista o carro. Fui fazer vistoria e demorou mais quase 20 dias para o documento chegar realmente na minha mão. Em Belo Horizonte, uma mulher comprou um carro novo. No negócio, ela deu como parte do valor o seu carro antigo. A concessionária vendeu esse carro velho para um outro cliente. A partir daí, a mulher passou a ser responsabilizada por várias infrações de trânsito cometidas no seu carro velho. Tudo porque a concessionária não fez a transferência do carro para o novo dono. O caso foi resolvido na justiça. A agência e o novo comprador foram condenados a indenizar a mulher em R$10 mil por danos morais. Bom, e para falar do assunto, recebemos aqui no estúdio do Jornal da Justiça, primeira edição, o especialista em direito do consumidor, Gildásio Pedrosa de Lima. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana. Bom, independentemente do carro ser zero ou usado, os cuidados ao comprar devem ser os mesmos. No caso do carro usado, o comprador tem que ter mais cuidados, assim como o vendedor, né? É um negócio normalmente que é feito entre particulares, então os cuidados têm que ser redobrados, porque quando há uma agência do outro lado, ela já está habituada àquele tipo de transação e é uma relação de consumo, a relação entre particulares, que é feita em relação ao carro usado, ela não está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. E caso o comprador venha ter problema com esse veículo, é comprado de um particular, é caso o quê? É caso de polícia? Ele está amparado pelo Código Civil, então? Em relação às questões cíveis, ele está amparado pelo Código Civil. Ele vai estar amparado pelo Código Penal no caso de um estelionato, se for vítima, for enganado, não recebeu o valor, né, de forma fraudulenta. Aí pode ser o caso até de uma situação criminal que ele tenha que levar a registro na delegacia. Tirando a aparência e a parte mecânica do veículo, o que o consumidor deve observar? A questão da documentação, número de chassi, enfim, o que ele deve prestar bastante atenção ao comprar um carro? Para quem está comprando, ele tem que consultar, né, se o veículo tem multas, se tem restrições bancárias. Então, para ele fazer isso, ele deve consultar o órgão de trânsito, né, do Estado, aqui no DF, o DETRAN, e consultar através da internet, do número do Renavan ou até pelo telefone, ele pode saber se há alguma restrição, multa, atraso de IPVA, de seguro obrigatório. Pois é, com relação a essa questão da multa e do IPVA, quem que assume esses valores? É quem está vendendo ou quem está comprando o carro? Olha, até o momento da venda, quem é o responsável é o vendedor, né? Porque ele que foi o responsável pela infração. Após a venda, após a transferência da posse do veículo, passa a ser o comprador. Por isso que é importante, além de registrar a transferência, né, no DETRAN, com firma reconhecida, com todos os cuidados, é importante também fazer um contrato,
detalhando lá os dados do comprador, do vendedor, os dados do veículo, se tem alguma avaria ou não, e o momento exato que está sendo transferido ali, está sendo dado a posse para o comprador. Porque a partir daquele momento, se ele for registrado em um contrato, o vendedor se isenta de qualquer responsabilidade. Tá certo. E vamos agora saber qual é a dúvida de um telespectador sobre esse tema de hoje. Confira. Meu nome é Edivaldo, sou motorista. Eu vendo um carro para o meu amigo. Como é que eu faço para me isentar da responsabilidade do veículo? Pois é, quem vende um veículo, ele tem que ter alguma responsabilidade específica, né? Ele deve tomar uns cuidados, assim como um comprador. O que é mais importante, assim como eu já falei, fazer um contrato particular, um contrato simples, de uma página, só especificando os dados do veículo. Ele deve tirar uma cópia do documento de transferência, com firma reconhecida, ficar com a cópia desse documento e exigir do comprador que o comprador faça a transferência. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele tem um prazo de até 30 dias para fazer essa transferência, mas o ideal é que o vendedor exija que a transferência seja feita imediata. Além disso, há o documento de informação de venda, que todos os DETRANs dos estados eles fornecem, que é um formulário que você preenche e informa o DETRAN que vendeu aquele veículo. Isso é até seja informado imediatamente, né? Feita a transação, o ideal é já informar para evitar qualquer problema, né? Claro, porque desculpa, Sim? mas se o comprador se envolve num acidente ou toma uma multa, ele pode ser responsabilidade do vendedor, que já não tem mais nenhuma relação com aquele automóvel. Tá certo, e temos agora mais uma dúvida para responder, vamos ouvir. Valdir Choque, produtor de beleza. Vendi meu carro e o comprador me pediu uma procuração com plenos poder do veículo. Eu devo fazer? Então, como você vinha explicando, o que ele deve fazer para reforçar o entendimento? Essa questão da procuração, a gente vê muitos problemas no dia a dia, né? Não há nada ilegal nisso, pode ser feita uma procuração, mas não é o ideal. O ideal é que seja feita a transferência logo após a venda. Então, recebeu o valor da venda, transfere o veículo para não ter nenhuma responsabilidade. A procuração não transfere o veículo, ou seja, não transfere a responsabilidade do vendedor. Se aquele veículo se envolver num acidente ou vitimar alguma pessoa num acidente, num atropelamento, qualquer que seja o prejuízo, o vendedor, que somente passou a procuração, ele terá problemas. Então, o ideal é que ele transfira o veículo, não faça através de procuração. Tá certo. A compra de veículos em feiras de automóveis costuma ser segura? Desde que o comprador tome os cuidados, né, esses cuidados que a gente vem alertando aqui, pode não ter problemas. Eu aconselho que a pessoa procure uma agência de veículos ou uma concessionária, porque passa a ser uma relação de consumo. Né? Então, o consumidor, a pessoa que está adquirindo o veículo, ela tem uma segurança maior. Ou seja, ela pode acionar, através do Código de Defesa do Consumidor, o juizado e ter uma garantia mais ampla dos seus direitos. O organizador dessas feiras de automóveis, ele tem alguma responsabilidade sobre os veículos vendidos ou não? Tudo depende de como é estruturada essa feira. Né? Se ele tem algum benefício com isso, de venda, ele promete, faz algumas promessas de garantia de negócio, ele pode ser responsabilizado sim. O direito de arrependimento, ele entra nessa questão de compra de veículos? Olha, é uma situação bastante delicada, porque embora esteja previsto no Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento, se o veículo for utilizado, ele perde valor. Então, vamos supor que a pessoa compre o veículo zero numa concessionária, ele pode se arrepender do negócio, naquele prazo que está no CDC. Porém, se ele utilizar o veículo nesse período, vai gerar um problema maior, porque houve uma desvalorização. Né? Então, esse direito de arrependimento tem que ser exercido logo e antes da utilização do veículo. Ok, temos mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Zilvan, vendedor, vendi o AS do meu carro. Posso fazer a cessão de direito? Ela tem validade? Como é que é um contrato de cessão de direitos? Normalmente as pessoas fazem a cessão de direito também quando o carro é alienado, né, quando está ainda financiado, o financiamento não foi quitado. Também não aconselho, não é recomendável. Se o veículo é alienado, ele não pode ser negociado sem autorização da financeira. Então, o contrato de cessão de direito,
ele, assim como a procuração, não é recomendável. O ideal é que a pessoa que vai comprar e que vai vender transfira o veículo, através da quitação regular, registrando no órgão de trânsito a transferência daquele automóvel. Tá certo. Muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde. Boa tarde.